Boa tarde para vocês. Se a gente estivesse no Brasil, estaria falando boa noite, com certeza, são 7:50 da noite. E pela graça e poder de Deus, estamos aqui com o sol alto ainda, né? Deus abençoe vocês no Brasil. Eu sei que tem bastante gente nos escutando em Portugal, em outros lugares que estão nos acompanhando. E eu sei que não são somente os nossos irmãos da terra, são os irmãos dos mundos não caídos. Aleluia! Nós aprendemos e entendemos que o nosso Deus, na sua misericordiosa bondade, tem nos feito saber que existe mais do que pessoas humanas conosco, fazemos parte da família celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente canta Ó que Esperança aqui, eu fico tão animada porque vocês conseguem se lembrar quais foram os primeiros hinos que vocês cantaram na igreja? Conseguem se lembrar? Eu me lembro perfeitamente qual foi o hino que a primeira vez minha cabeça despertou para cantar. É o hino mais antigo que eu me lembro, da época mais antiga da minha vida. Era o Além do Céu Azul. E na nossa igreja se cantava muito Ó que Esperança. Então quando a gente canta aqui eu falo, que bonito ver isso, pode ser em qualquer lugar do mundo. Esse hino nos identifica, não é? Ó que esperança vibra em nosso ser. E eu não consigo imaginar que nós cantamos sem que os seres dos mundos não caídos e os anjos cantem junto. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos lembrar agora então de alguns textos bíblicos que foram usados essa semana. Abra sua Bíblia, você que está em casa, por favor, em São João capítulo 10. E você que está aqui comigo, pegue a sua Bíblia, não perca a sua chance de estudar isso agora, de entender essa verdade, de se envolver pela graça e poder de Deus nas mensagens tão claras do Senhor e tão cheias de esperança. São João capítulo 10, por favor. Foi um dos primeiros textos que lemos. Eu vou trazer alguns textos que lemos durante a semana, claro que não todos, né? Mas vamos ter o privilégio de ver São João 10, 10. Vamos juntos? Eu vou ler aqui, você acompanha. Foi um texto de sábado que dizia assim, ó. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Jesus então completa, e eu vim para que tenham vida, e a tenham de que maneira? Em abundância. Outro texto que aprendemos de Hebreus 1, corre para o livro de Hebreus, corre lá. O livro de Hebreus é um livro cheio de tantas histórias interessantes, informações super importantes que o nosso Deus entrega para nós. Hebreus capítulo 1, o verso 14, dá uma informação a respeito daqueles irmãos nossos que são os anjos, né? Que o Senhor Deus criou e que estão a nosso serviço. Olha o que o Senhor Deus diz no verso 14, ele diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão herdar a salvação? Bendito seja o nome do Senhor. Que prêmio, né? Nós aprendemos que existem anjos e eles estão a serviço da humanidade. 1 Coríntios capítulo 6, outra informação muito grande que Deus nos deu essa semana. 1 Coríntios capítulo 6, que nós não nos pertencemos, que nós somos habitação de seres celestes. Assim como o inimigo tem também uma agenda, a gente sabe disso, né, para os seres humanos, mas naturalmente temos que entender que nós fomos feitos para ser habitação de Deus. 1 Coríntios 6, verso 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Grande essa certeza, não é? O Salmo 119, nós vimos um posicionamento muito lindo de Deus para nós. Salmo 139, desculpa, não Salmo 119. Salmo 139, uma informação muito clara, direta, quando o Senhor Deus, ao colocar na boca de Davi essa poesia do verso 14 em diante, diz: eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Quando fui entretecido nas profundezas da terra, os meus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias que
foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Deus é muito misericordioso, muito grandioso ao nos passar essa informação. O Salmo 127 foi outro material que nós lemos. Vamos lá, Salmo 127, onde o Senhor Deus nos dá alguma informação muito interessante que vai servir para o dia de hoje. Salmo 127, o que é que Deus diz ali? Deus diz para nós, no verso 3 e verso 5, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Olha que bonito, não é? Não nos pertence, o fruto do ventre é do Senhor, pertence a Deus, é um privilégio sermos pais, gerarmos vida, passarmos vida. Nosso corpo não é túmulo para matar seres humanos ou para fazer neles permanecer seres humanos ou permitir que filhos nossos sejam gerados em um túmulo. Um útero que recebe um aborto se transforma em um túmulo. E uma pessoa acaba sendo gerado no túmulo do irmão que faleceu. Isso é coisa muito séria. Eu não tive tempo de explicar para vocês as complicações espirituais desse tipo de situação, né? Eu expliquei a forma mais legal da coisa, né? E a Igreja Adventista se posiciona duramente contra essa situação, mas não friamente, porque compreende essa situação e nos ajuda a abraçar e ajudar quem passou por um aborto ou quem foi vítima de algum tipo de situação que o levasse a esse tipo de posicionamento. Êxodo 20, temos outro texto em que nós estudamos também. Êxodo capítulo 20, nos traz uma informação muito direta e muito clara, que não nos dá liberdade, Êxodo 20, de tomar qualquer posicionamento diferente do aquele que Deus tem. Êxodo capítulo 20, o verso claro, que é o verso 13, e o Senhor Deus, em duas simples palavras, nos ordena: não matarás. Quando ele diz não matarás, é de nenhum tipo de posicionamento, por nenhum motivo. E então devemos esperar no Senhor, né? Avante. Também temos o Jeremias, capítulo 1. Vai para o livro de Jeremias. Esses textos são importantes para que você mantenha no coração. Nós deveríamos ter todos os dias o privilégio de decorar os textos da Bíblia, para que em nome de Jesus o Senhor Deus pudesse fazer em nosso coração um muro contra o pecado. Jeremias capítulo 1, dê uma olhadinha no verso 5, onde o Senhor Deus diz com clareza algumas coisas que eu tenho certeza que ele pensou a nosso respeito. Veja o verso 5 que ele diz assim: antes que te formasse no ventre. Quem é que forma no ventre, segundo esse texto? Deus, né? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Bendito seja o nome do Senhor. E Isaías 54, o último texto que nós vamos ler. Vai lá em Isaías, por favor. Isaías 54 tem uma mensagem muito linda para você. Uma mensagem muito linda que o Senhor Deus quer dar para nós. Isaías 54, isso é para você em casa, pela graça e pelo poder do Senhor. Abriu Isaías 54? Deixa abertinho aí Isaías 54, vamos dar uma olhada aqui agora, num detalhe interessante. Vamos colocar primeiro a imagem. Você se lembra que nós estamos estudando 2 reinos? E esses 2 reinos estão em luta, completa luta. O Deus eterno, na sua misericórdia, tem nos dado informações muito claras. No primeiro dia, nós aprendemos que há um grande conflito, mas o bem vai vencer. Já temos certeza que, incrível, né? Quando começa uma guerra, a gente pergunta quem que vai vencer. Mas essa é a guerra que nós já temos certeza absoluta que já existe um vencedor. E estamos desse lado, né? Estamos profundamente envolvidos nessas misérias de vários países e no mundo todo. Ninguém tem solução, mas somente a igreja tem solução. Nós já estudamos isso. Há um mundo visível e um mundo invisível à nossa volta. Estamos lutando em um dos 2 lados da guerra. Todos nós. E como é que nós lutamos? Nós lutamos mostrando pela nossa atitude de que lado que estamos. E muitas vezes nós nem sabemos que algumas coisas que fazemos, falamos ou pensamos não pertencem ao reino que estamos envolvidos. Isso é muito sério, tá?
estamos lutando em um dos dois lados. Você é um produto de diversos elementos que compuseram sua história. Lembra disso aqui? Você tem que lembrar que você não é só o que você é agora. Você veio de algumas gerações passadas e você tem que descobrir aquilo que não condiz com o reino de Deus e que nem pode te levar a um lugar bom, a um posicionamento bom diante da vida, para que Deus possa trabalhar em você. A luta está ao nosso redor e também aonde? Nós aprendemos que está onde essa luta? Dentro de nós. Não é só fora. Aliás, ela só existe fora porque ela está dentro. Lembre-se que eu te disse que Jesus não engolia sapo. Quando você não sente que é uma ofensa, quando você compreende outra pessoa, você não precisa engolir sapo nenhum. E é esse estágio que nós temos que chegar. De ainda que venha alguém bater no nosso rosto, por que Jesus disse que o servo dele ia apanhar de um lado e ia dar o outro lado? Por quê? Porque ia sentir com clareza que o outro não lhe deve nada. Compreender a outra pessoa, mesmo que a pessoa esteja ali trazendo algum prejuízo, né? A luta está ao nosso redor e dentro de nós. Somos direcionados por um dos dois lados do conflito. Nós aprendemos também que muitas atitudes humanas são simplesmente possessão. As pessoas é que não sabem. Vivemos numa doutrinação completa. Aprendemos que portas são abertas e portas são fechadas. E quem abre e fecha portas somos nós. Nós aprendemos ontem também que sexualidade e filhos são do Senhor. Avante. Nós não temos direito sobre algumas coisas, né? Nós aprendemos algumas atitudes que são portas abertas para o inimigo trabalhar. Também aprendemos essa verdade. A verdade é que o evangelho não é salvação para todos. O evangelho é salvação para os que creem. Para o restante é uma sentença de morte. Porque o Senhor Deus é claro em dizer que ele veio trazer vida e vida em abundância. Mas quem não aceitar vai aceitar o domínio com certeza do inimigo. Não existe meio termo, não existe gente em cima do muro. Essa é a verdade, tá bom? Avante um pouco mais. Observe, nós aprendemos também que temos presentes de Deus. Que a sexualidade é um presente que Deus dá para quem se casa. É o presente celestial, né? O Deus eterno. Aprendemos que o aborto é um pecado social, um pecado terrível, que participa dele não somente a mãe, o pai, né, que gerou a criança certamente, mas todas as pessoas envolvidas. Quem apoia, quem ajudou a fazer, quem participou da medicação, quem fez a medicação. Todos que participam do aborto são relacionados por Deus como assassinos. Avante um pouco mais. Hoje nós vamos aprender isso daqui. Vamos entender como vencer tentações. E vendo, adultos equilibrados geram e desenvolvem filhos vencedores. Eu preciso comentar uma coisa com você. Você se acha um adulto equilibrado? Não me responda. Não responda, só pensar. Você é um adulto equilibrado? Pensa no seu pai e na sua mãe. Eu sei que agora já é mais fácil você pensar nestes detalhes, porque nós já estamos há quase uma semana falando disso. Você é o produto do que seu pai e sua mãe fizeram e foram seus avós, seus bisavós. Por favor, tenta entender. Você é equilibrado? Seria fácil casar-se com você mesmo? Como é casar com alguém como você? Conviver com alguém da tua maneira de ver a vida? Você já viu que tem pessoas que são inconvenientes e elas não percebem? Já notou isso? De vez em quando nós fazemos algumas coisas que incomodamos as pessoas e nós não estamos percebendo. Porque existem coisas que fazemos achando que são certas, são corretas, e não são. E nós temos que descobrir isso, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa história. Às vezes não entendemos por que não somos aceitos. Por que é que não gostam tanto de nós? O que acontece comigo que eu não me sinto tão bem no meio? São situações que nós estamos envolvidos, são atitudes que não combinam com a normalidade. E nós precisamos compreender isso. Eu preciso que antes de qualquer coisa, vocês façam a gentileza para mim. Antes de fazer essa parte aqui, filho, pode voltar, por favor? Eu queria que vocês entendessem um detalhe. Vocês acham que o mundo, eu estou falando muito o mundo comum, as pessoas se tornaram mais inteligentes ou menos inteligentes? Pronto, eu quero saber. Tornaram mais inteligentes. Mas na verdade não. Tem mais conhecimento sim. Mas inteligente não. É a minha maneira de ver, não é? Se comparando
Você comparando ao povo antediluviano, não sabemos nada. Não, absolutamente. Comparando ao povo antediluviano, não. Agora, vocês acham que nós estamos como? Somos pessoas inteligentes, o mundo é inteligente, o mundo é conhecedor, o mundo aproveita as chances de aprender, de compreender. O que vocês acham? Temos muita informação. Temos muita informação. Mas absorver as informações fica difícil. Eu estou repetindo porque o pessoal lá não ouve, tá? E por isso dá a impressão que eu sou uma chata, fica aqui repetindo. Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês. A cada 5 minutos, é produzida uma quantidade muito grande de informações no mundo. Olha o que eu vou contar para vocês. Um grupo muito pequeno de pessoas produzem informações que nunca vai chegar à mão da maior parte das pessoas do mundo. As pessoas não têm nem acesso e nem tempo para estudar estas informações. E a cada 5 dias, duplica as informações no mundo. Você acha que nos últimos anos você aprendeu mais, está mais capaz? Eu entendo, mas e o mundo? Você acha que o planeta, as pessoas, elas estão mais capazes ou menos capazes? Este conhecimento que o mundo adquiriu tornou as pessoas mais preparadas para a vida ou menos preparadas para a vida? Você está observando que as pessoas não têm mais usado a sua capacidade de fruição, a capacidade de cognição, de pensar, de agir. Eles não têm usado mais. Eu gostaria que você ouvisse agora esse videozinho aqui que me impressionou demais. Por favor, observe isso. Isso é um entre tantos que eu gostaria de mostrar para você. Por favor, observe. Ao ver isso, você me diga e chegue à conclusão comigo de algumas situações, por favor. Vai lá, pode fazer. Se puder voltar, por favor, para que tenha som, porque é importante que se veja a pergunta que foi feita, tá? E essa parte é importante que você entenda. Eu quero que você, ao analisar estas pessoas, vou pedir um favor, antes de qualquer coisa. Eu não concordo que a gente faça motivo de riso qualquer tipo de falha humana. Nós não podemos rir das pessoas. Não é certo rir delas. Por mais que elas cometam gafes ou coisas que são até objetáveis, né? Você olha assim e você fala, nossa, como isso, tal. Vocês sabem que qualquer triunfalismo sobre alguém, dizer, nossa, eu nunca responderia isso, nossa, que pessoa burra, tudo isso é pecado. Nós não podemos fazer isso. Sim ou não? Então, eu vou mostrar a nível de compreensão do que eu preciso dizer hoje, para que você entenda a seriedade do que eu estou dizendo. O mundo, a maior parte do mundo, está na altura em que você está de ter conhecimento, de compreensão. Outra pergunta. Você está aproveitando as oportunidades de se tornar melhor? Pense nisso. Você está aproveitando essa oportunidade? Tem tido chance de fazer isso acontecer? Você é uma pessoa no seu meio que tem engolido conhecimentos, procurado conhecimentos, ou você precisa ser empurrada, adulado para aprender alguma coisa? A minha pergunta é para você pensar, tá bom? Então nós vamos ver isso que vamos ver agora com muito respeito, por favor, sem rir dessas pessoas. Vamos lá, pode começar do início, tá bom? Vamos lá. Como eram chamados navios que traziam escravos para o Brasil? Qual a capital do Brasil? Espanha. Qual a moeda oficial dos Estados Unidos? Quantos minutos eu preciso para completar 1 hora? 6. Qual o principal órgão do olfato? Ouvido. Qual é o feminino de conde? De que animal é extraída a picanha suína? Cabrito. Quantos centímetros tem 1 metro? 10. Qual é o aumentativo da palavra banana? Bananeiro. Qual o plural de patrão? Patroa.
Empregado. Falando. O oceano banha a costa brasileira. Raimundo. Qual é a capital do Brasil? Brasil. Vocês perceberam que várias respostas foram resultado do que assistiram na TV? Sim ou não? O que vocês sentem quando ouvem outros seres humanos com essas atitudes? Como é que fica o seu coração? E se eu disser que pode ser que seus filhos tenham acesso a boas escolas, tenham acesso a uma compreensão muito melhor da vida, a informação, mas talvez não estejam livres disso daqui. Quantos de vocês têm oportunidade e capacidade de ler a tradução de algo que eu vou colocar agora? Eu queria muito que todo mundo entendesse, nem que seja necessário você voltar essa fita várias vezes. Seria necessário que você voltasse para você poder entender. Mas talvez você tenha acesso a informações, mas talvez seja uma grande realidade que seus filhos estão profundamente, diretamente expostos ao que você vai ouvir agora. Por favor, observe esse outro vídeo. Eu queria que você visse. Você percebeu com que facilidade, rapidez, sem nenhum medo, estão dizendo que vão fazer? Sim ou não? Com uma música tão bem orquestrada, trabalhada, ensaiada, sem nenhuma vergonha. E o que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso trabalho para segurar os nossos? O que está realmente certo? Esses dias eu fui fazer uma pesquisa e procurei pela seguinte frase: o que faz alguém assumir esse tipo de situação? E eu encontrei as mesmas respostas no mundo inteiro. Nos locais onde eu consegui clicar do mundo, em diferentes situações, pessoas que não se conheciam, eles usavam a seguinte frase: eu me aceitei quando meus pais aceitaram. Vocês ouviram isso ou não? Existe uma situação que precisamos colocar no lugar. Nós estamos vivendo numa época em que não se tem medo algum de falar contra o sábado e a favor do domingo. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não têm medo nenhum mais de trabalhar contra os nossos filhos e contra a nossa vontade. Hoje em dia você não é mais dona do seu filho, você não é dono, você não é responsável por sua própria casa. É considerado crime se você usa o método que Deus disse para usar para educar a sua casa. Daqui a pouco nós teremos, olha em que tempo chegamos, ao ponto de ter que defender o óbvio. Aonde chegamos? Em que ponto chegamos? Eu gostaria que você presenciasse algumas situações. Toda pessoa é uma árvore, tá bom? Toda pessoa. De hoje, amanhã e sábado pela manhã, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Na Bíblia também fomos comparados à árvore até num certo momento. E nela nós vamos vendo os frutos que vão sendo produzidos. Mas nós temos esperado receber bons frutos quando não plantamos algumas coisas. Você não vai conseguir colher maçã se você plantou batatas. Não existe como. Você vai colher, a colheita é certa daquilo que você plantou. Por favor, observe esta série aqui. 7 perigos, olha lá, da virtude humana.
Riqueza sem trabalho. Eu gostaria que você fosse muito honesto agora. Muito honesto com a observação que você faz na sua casa. Nós temos o seguinte posicionamento na vida, e inclusive é medo. O que eu passei, não quero que meu filho passe. Você já sentiu e já teve vontade de dizer essa frase? Eu quero ver aqui. Não, eu passei por tanto problema que eu gostaria que meu filho não passasse. Isso já me aconteceu, de pensar e dizer, mas você não sabe, às vezes é necessário que eles passem por algumas coisas. Porque para um tempo qual nunca houve, devemos ter pessoas qual nunca houve. Observe, riqueza sem trabalho. Como dar alguma coisa se a pessoa não sabe nem o valor daquilo que está recebendo? Muito terrível alguém que espera ser rico sem ter trabalho correspondente. Prazer sem consciência. Isso é muito sério. Trabalhamos com esse assunto ontem. Ontem tivemos que falar alguma coisa nesse sentido. Para quem não quer ter um filho, então não se coloque na condição de ter um filho, ou no caminho de ter um filho, ou na posição de quem vai engravidar. E se você não tem condição, inclusive, de criá-lo depois, é melhor que não o tenha. E não é o fato de matar alguém é que justifica o fato de não ter, é não fazê-lo. Isso é muito sério. Nós temos que pensar sobre isso. O mundo está totalmente ao contrário e nós temos assistido e muitas vezes assentido. E nós não podemos fazer isso, né? Prazer sem consciência, conhecimento sem caráter. A pessoa que tem conhecimento sem caráter, ela humilha as outras pessoas. Avante, negócio sem ética. O mundo está cheio de gente com esse tipo de característica. Que mais? Ciência sem humanidade. Gente, que dureza. Onde se usa a ciência para algum fim humano. Onde se usa a ciência para justificar o fato de algumas coisas que nós vimos nessa pandemia. Aliás, eu vou ter que falar isso para vocês também. Nós não podemos ir embora sem comentar algumas coisas de hoje, do agora, porque eu creio que de alguma forma nós fomos preparados. Para que você possa entender que algumas atitudes que se tomou nesse mundo são totalmente contrárias à Bíblia. Ciência sem humanidade, religião sem sacrifício. Não adianta. Se você vem para a igreja, aliás, é uma das coisas que a gente fala lá em casa, quando a gente escreve para algum aluno que se posicionou para ir ou se candidatou a ir ser missionário lá em casa. Vocês sabem que quando alguém se candidata para uma vaga, a pessoa diz assim: o que eu vou ganhar nessa vaga? Qual é o salário? É uma das primeiras perguntas, não é? Se ela está se candidatando para um trabalho, e então a pessoa, o empregador, diz assim, você vai ter vale transporte, você vai ter 13º, você vai ter abono não sei das quantas, você vai ganhar tanto e você vai ganhar não sei quanto mais. São várias situações que a pessoa vai computando para ver se é vantajoso. Não é assim? Você sabe o que eu digo para o pessoal que se candidata para ir lá para casa para ser missionário? Falo, olha, vai ser a pior coisa da sua vida. Você não venha se não quiser ter sacrifício. É possível que você apanhe e muito, vai receber muita porta na cara, vai para lugares muito feios, não tem uma graça onde você vai carregar uma lata de água na cabeça porque quase nunca você vai encontrar uma torneira. E é possível que você viva com poeirão durante muitos anos. Comida natureba, aquelas coisinhas deliciosas e bonitas, pode esquecer, lá você não vai encontrar. Você pode ter certeza que é sofrimento com um pessoal que não entende boa parte do teu vocabulário. E você vai ter que falar com eles com muito amor e muito cuidado e lutar por eles. E passar uns 8, 9 meses sem ninguém para cantar Ó Deus de amor com você. Porque até você explicar a Bíblia e converter alguém, você não vai ter ninguém para poder cantar com você e te animar. Quer ir? A pessoa olha e fala assim, nossa, eu falei, pois é, isso aí, dá isso aí para pior. Você só venha se quiser ter sacrifício e problema pessoal. É lutar as lutas de Cristo. Você quer? Adivinha quantos vêm? Nós estamos precisando de 600 missionários. Nós temos 300 cidades. A orientação de Deus foi que fosse mandado de 2 em 2. E eu não mando um só, sempre de 2 em 2, como a palavra diz. E de 2 em 2, de casa em casa, até a última casa, o Senhor Deus nos dará os 600 missionários que faltam. Faltam ainda 300 cidades. Por que você acha que nós estamos precisando de 600 pessoas? Porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Mas a maior parte do mundo não quer sacrifício. Eles querem uma religião sem
sacrifício. Por que que uma religião sem sacrifício, eles falam, se começa a ter problema, ó, por aqui, fogem. E não é. Daqui para frente vai ter mais problema do que antes. Outro detalhe, olha, um outro perigo, né, da virtude humana, política sem princípios. A razão de entrar na política para uma finalidade que o Senhor Deus nunca pensou sobre ela. E eu preciso que você comece a pensar sobre isso. Você tem que analisar, olha aqui, ó, 8 valores e virtudes para se ensinar. Eu não queria que você pensasse o que você tem que fazer para o seu filho. Eu quero que você pense o que já fizeram com você. Combinado? Eu não queria que você pensasse assim, eu vou ter que fazer isso para o meu filho. Eu queria que você pensasse se já fizeram contigo. Porque você só vai querer passar informações quando você tiver. Olha lá, vamos lá, compaixão. O que é compaixão? Você tem compaixão pelas pessoas? Por que eu pedi para você não rir daquelas pessoas? Compaixão da miséria alheia. Dos problemas que elas estão passando. Quem tem compaixão raramente julga o outro. Vai tentar ajudar, vai tentar fazer alguma coisa funcionar. Compaixão, exercer compaixão é uma forma também de exercer empatia. Trabalhar pela dor do outro, a sua dor é a minha dor. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. Se nós não tivermos esse sentimento, não estaremos parecidos com os anjos do céu. Segunda coisa, diligência. O que é diligência? Eu não sei se você já percebeu que hoje em dia nós temos pessoas azedas, antipáticas, difíceis de lidar e extremamente... diligência nunca. O que é diligência? Olha lá, o diligente é aquele que não negligencia uma tarefa até que a mesma seja executada. Faz tal coisa para mim. Não estou com vontade. Você pode fazer tal coisa? Não vou fazer. O que aconteceu conosco? O que aconteceu com o mundo? Por que estamos tendo pessoas assim, difíceis de lidar? Elas não são simpáticas, bondosas. Você não encontra mais, aliás, é raro você encontrar alguém que esteja feliz, que esteja contente, que seja um ânimo para você. Diligência quase nenhuma. Disposição para trabalhar, para fazer alguma coisa. Generosidade. Aquela vontade de dar e compartilhar alguma coisa. Somos aptos para dizer, isto é meu, isso me pertence. Mas não somos capazes de dizer, eu gostaria de dar. Ou lutar e trabalhar para dar alguma coisa. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Quando você dá alguma coisa, você dá porque lhe sobra ou você dá porque comprou outro? Eu vou comentar isso com você para você entender o negócio. A minha mãe sempre foi uma mulher muito simples e ela era empregada doméstica na nossa infância inteira. E eu me lembro que minha mãe chegava do trabalho muito cansada, muito limpa. Minha mãe era extremamente limpa e tal, mas ela gostava de deixar as coisas muito bem arrumadinhas mesmo quando voltava. E nós não tínhamos brinquedos, porque era muito difícil conseguir um. Hoje em dia é fácil ter brinquedos, mas eu fui de uma época que não se comprava brinquedos com facilidade. Eu tinha uma boneca e ela morava em cima do guarda-roupa. E ela só descia do guarda-roupa no dia de Natal. Era muito engraçado. Eu brincava com ela, ela ia pra caixa de novo, voltava lá, para ano que vem eu ganhar a mesma boneca. Era uma coisa muito engraçada. Então eu só tinha aquela boneca. Mas eu me lembro que um dia minha mãe chegou do trabalho e trouxe uma caixa. E essa caixa era muito grande e ela chamou os filhos e falou, venham aqui olhar dentro da caixa. E nós olhamos, parecia um paraíso. Irmãos, tinha brinquedo de tudo que era jeito, tinha aquelas coisas lindas, nós ficamos paralisados, tinha umas quantas bonecas lá dentro. Além de muitas bonecas, tinha também os outros brinquedos. Minha mãe falou, Maísa, escolhe a boneca mais bonita que tiver aí. E eu olhei, eu fiquei tão impressionada, peguei uma boneca linda na minha mão, olhei e falei, essa daqui. Ela falou, Murilo, escolhe aqui o brinquedo. Meu irmão escolheu um cavalinho que dava corda e o cavalinho sozinho. Ai, nós olhamos aquilo e pensamos, gente, o que aconteceu, né? Jesus voltou, né? Que coisa boa. E meu e outro irmão pegou um outro, que era um pedaço de um autorama, coisa muito boa, tal. E nós olhamos aquilo e minha mãe falou, esse era o melhor presente? O melhor que estava na caixa, falamos ela, agora vocês vão dar para alguém. E quando a minha mãe dizia um negócio, a gente não dizia não. Eu quero que vocês saibam disso, tá? Porque lá eu fui criada num lar em que ninguém dizia, ninguém. Eu me lembro que a minha mãe falou, agora você vai pegar esse brinquedo e vai encontrar uma criança na rua e vai dar o melhor. Eu quero que vocês aprendam a dar o melhor e não o pior. Eu quero que vocês aprendam a dar não o que sobra, mas o melhor que vocês tiverem. Saia e entregue para alguém. E eu me lembro que eu fiquei andando com a minha mãe com aquela boneca e cheguei num certo local
E estava ali na rua uma menina, eu mandei chamar a menina veio e falei, para você. Ela ficou impressionada com ele. Para mim. Eu falei, para você. E entreguei para a menina. Eu nunca mais vou me esquecer do rosto dela. Eu tenho que perguntar a você, quando você dá, quando você oferta, é porque sobra? Você faz distinção de um presente para um pobre? Você vai num casamento, e o casamento é de rico. Que presente você dá? Agora, é um casamento de pobre. Que presente você dá para o casamento do pobre? Você já percebeu que nós damos presentes de que tipo para o rico? E qual tipo para o pobre? Quem que precisa mais? Quem que precisaria do presente melhor? Não tem alguma coisa errada com a nossa cabeça, sim ou não? Não existe alguma coisa errada com nossos conceitos. Por isso que eu não queria aqui vir dar uma aula de como você criar seu filho. Eu queria explicar e ajustar uma aula como criar nossa própria cabeça. Porque pessoas preparadas trabalham com filhos da maneira correta. Generosidade, honestidade. Irmãos, honestidade é um negócio muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Honestidade na maneira de pensar, de agir com as pessoas, de julgar as situações. Integridade, irmãos, pessoas íntegras, que você pode confiar nelas. Em qualquer momento, elas não mentem para você, elas não enrolam uma situação, elas não exageram uma situação. Íntegras. E o que mais? Pessoas leais. Pode acontecer o que for, ela vai ficar do teu lado, ela vai continuar leal a você. Ou como eu gosto disso, isso é bom ou não é? Pessoas leais. Me diga uma coisa em nome de Jesus. Perseverança. Não vai desistir. Como é terrível começar alguma coisa e saber que não vai terminar, né? Porque as pessoas não continuam. E outro detalhe, respeito. Seja honesto agora. Você é assim? Você tem esses detalhes? Ou você tem uma vida comprometida? Meio desonesto? Fala as mentirinhas de vez em quando? Ou vive em cima de uma mentira, correndo para lá e para cá para ajustar as coisas. Não é leal, quando fala uma coisa não cumpre. Só fala assim, ó, diz que eu vou, não. Só para tirar a pessoa da frente. Não é perseverante, para tudo pela metade. Não tem respeito pelas pessoas. Me diga em nome de Deus, você tem que pensar sobre isso. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua história e na minha. E nós estamos envolvidos nesse tipo de situação porque ainda não aprendemos a entender algumas coisas. Gente, não vai adiantar entre nós aqui nós detectarmos o problema e não tomarmos posição para mudar a situação. Por que não estamos conseguindo? Eu sei que você quer. Eu sei que você quer ser perseverante, honesto, respeitoso, quer que dê certo. Você quer funcionar, você quer ir para o céu. É por isso que você está vindo. Nós estamos nessa hora aqui, todo mundo sentado, que você quer. E se você descobrir que tem algumas coisas que precisa mudar para você conseguir? Você faria ou não? Sim ou não? Eu já perguntei durante a semana. Se você descobrir que tem alguma coisa que ofende a Deus, você tiraria? Você falou que sim. Daqui a pouco eu vou cobrar. E hoje eu estou perguntando. Se você descobrir que tem alguma coisa que está te atrapalhando vencer, você mudaria de vida? Hoje você vai descobrir. Vamos lá? O que é tentação? É o meio pelo qual aqueles que alegam ser filhos de Deus são testados e provados. Você se lembra que nós estudamos? Estamos sendo o quê? Testados e provados. E a tentação, ela serve para quê? Para ver quem é você. Agora, observe, por favor. Você viu que eu tirei esses textos todos do nosso próprio material, tá? O primeiro é do Saddam, tá? Do Seventh-day Adventist. Sabe aquele material que nós temos? Bom, avante. Por que somos tentados e vencidos? Testado e tentado você já sabe que é. Mas por que somos? Primeiro, não temos Cristo em nossa vida. Ela diz claramente, sem nenhuma sombra de dúvida, que quando não temos Cristo, não andamos com Ele, não levamos Ele junto com a gente, não vivemos realmente com Jesus, a tentação nos vence. Porque não mantemos os olhos em Cristo. Os olhos ficam ali em qualquer outra coisa. Irmãos, nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ensine a colocar Jesus em tudo que eu fizer. Ao sair para trabalhar, ao andar de manhã, ao escovar os dentes, ao estar sozinho no carro, a trabalhar, seja onde for, você tem que pedir isso a Deus. E isso é uma questão de dia após dia aprendendo. A mente desviando-se de Deus. Sabe aquela coisa da pessoa que ajoelha e vem e diz assim, irmã Maísa, eu não consigo orar e passar mais do que meio minuto. Minha cabeça vai para outro lugar e voa para não sei aonde. Já te aconteceu isso? Sim ou não?
Pois agora é a sua chance. Nós vamos pedir a Deus hoje para isso mudar. A mente que se desvia de Deus. Deixar de reconhecer constante dependência de Deus. Achando que pode resolver alguma coisa sem Deus. Abre bem seu ouvido, você que está me ouvindo. Qualquer decisão tomada sem oração é decisão errada. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Qualquer decisão tomada sem oração é decisão errada. Observa aqui outras situações. Negligência em orar. Pessoas que não oram não vão vencer. Gente, não tem jeito. Você não ora, não vai vencer. Gente, eu posso dizer uma coisa? Ai, quem me dera se eu tivesse condição de me ajoelhar na tua frente para te implorar uma coisa agora. Irmãos, vocês são minha família. Vocês são minha gente. Se você não orar, você não vai vencer. Eu não vou te enrolar. Essa é a verdade. Se você não ora, não vai dar certo. Você será vencido por Satanás. Satanás levará você. Isso daqui não é uma possibilidade, é uma certeza. Você tem que tomar posição agora aqui e dizer, Senhor, me ajude a orar. Me ensine a orar. Me dê vontade de orar. Você tem que pedir isso a Deus. Outro detalhe. Apetite e intemperança são as principais razões. Como assim, gente? Apetite e intemperança. Irmãos, eu posso falar sobre esse assunto ou não? Posso falar? E se isso for te ofender? Se eu sei que é um dos detalhes que vai tornar você incapaz, é como um médico. Ele sabe, você vai precisar de tal coisa, tal coisa e tal coisa. Sem ela, você vai ficar doente. Você acha que o médico vai ficar sem falar porque vai te ofender, porque vai envolver você e ter que chatear você em alguma coisa que você gosta? Ele tem que dizer. De hoje em diante, você não come mais doce. E aí? Avante. Não ser fiel nas pequenas coisas. Eu preciso explicar uma coisa. Sabe o que é gula? O que é gula? O que é gula, gente? É comer demasiadamente? Presta atenção nisso aqui, ó. A gula é a intemperança no comer e no beber. Gula é comer além do necessário para se alimentar. Gula é tudo que comemos depois que já estamos satisfeitos. Tudo que comemos depois que estamos satisfeitos é uma forma de gula, que pode ser pequena ou grande. Entendeu? Você está satisfeito, mas você, coloca um pouco mais. Vamos dar uma olhadinha o que é mais aqui. Presta atenção. Irmãos, dá uma olhada nisso aqui. Você já ouviu falar de 7 pecados capitais? Já ouviu falar? Sim ou não? Tá. O que são 7 pecados capitais? Os principais pecados do mundo. Tá certo? Você sabia que os 7 principais pecados você consegue acessá-los pelo celular? Facinho. Você tem o iFood, a gula. Você tem o Twitter, a ira, com facilidade. Você tem no Tinder, você tem a luxúria. No Facebook, você tem a inveja. No Netflix, você exerce a preguiça. No LinkedIn, você exerce a soberba. E no Instagram, você exerce a vaidade. Sim ou não? Dá uma olhada no que Satanás conseguiu. Um aparelhinho rápido para você conseguir pecar rapidinho. Sem problema nenhum. Por quê? Observe isso aqui. Dúvida faz você cair em pecado. Pensamentos impuros. O que são pensamentos impuros? Existem pessoas que passam o tempo todo com uma angústia terrível. Porque não consegue se concentrar em Deus, porque a mente está sempre sendo trazida uma ou outra cena ruim que viu, ou na pornografia. E a pornografia tem um negócio terrível, irmãos. Além da pornografia levar à masturbação, faz com que olhe as pessoas na rua e se lembre de quem viu no vídeo. Isso é terrível, a pessoa não consegue mais ter paz. Há uma comparação constante entre a vida real e aquilo que foi visto. Pensamentos impuros de todos os tipos, pecados íntimos. Pessoa tem pecado, coisas lá escondidas, com certeza absoluta vai cair vítima de tentação. Não ter um correto conhecimento do eu, saber o quanto você é fraco, o quanto precisa de Deus, o amor ao dinheiro e tesouros terrenos. Deseja muito ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, mas não quero o trabalho suficiente para isso. Observe essa imagem aqui. Olha isso aqui. Outros detalhes importantíssimos que nos faz perder a batalha da vida. Ambição e amor do mundo. Amor de posições de importância, egoísmo, ser autoconfiante e ter justiça própria, associação voluntária com mundanos e com a corrupção. Associação voluntária, às vezes o Senhor Deus pede pra gente ir no meio dos mundanos, mas às vezes o Senhor Deus espera que você suma de lá. Por exemplo, José foi colocado no meio dos mundanos, sim ou não? Sim.
Entendeu? Mas Deus não espera que a gente vá voluntariamente. Nunca. O Senhor Deus, enquanto Ele não manda, você não tem que ir. Mente e corpo sobrecarregados, esgotados e perplexos. Pessoas que não dormem o suficiente, não vivem da maneira correta, são pessoas mais fáceis de cair em tentação. O que mais? Observe mais esse detalhe. O que você está vendo aqui? Ociosidade, preguiça. Ociosidade é a mãe da preguiça, né? Não fazer nada, passar o dia todinho com o celular. É uma possibilidade muito alta de que vai ser vencido pela tentação. Convidar tentações. Algumas pessoas, não é o diabo que as tenta, elas tentam o diabo. Elas ficam atrás de Satanás, procurando em Satanás alguma solução, alguma coisa que as agrade, né? Olha lá. Envolver-se em jogos e esportes competitivos. Isso é coisa muito séria. Tudo que é de competição faz com que um se sinta superior ao outro e Deus não permite isso. Deus não quer isso. O Senhor Deus diz que você deve ter esportes que não prejudiquem qualquer ser humano ou que não diminua qualquer outro ser humano. Olha, volte um. Ser vencido, volta lá. Ser vencido, mais fácil cair novamente. Quem foi vencido é mais fácil cair outra vez. É preciso aprender a vencer. Se você vencer uma vez, é mais fácil você fazer dar certo. Agora vamos olhar isso daqui. Por anos, o Senhor tem estado e chamado a atenção do seu povo para a reforma de saúde. Irmãos, nós precisamos falar sobre isso. Esse item é muito sério. Por que a gente não consegue? Eu quero ler com vocês, e com muita oração, essa parte agora. Fecha seus olhos que eu preciso orar com você. Porque eu sei que o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir o que vamos ver agora. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, por anos, Pai, nossa geração, nossa raça tem caído em tentações tão grotescas, Pai. De uma forma tão sem sentido. E quando vemos, Pai, estamos no fundo do poço, com uma miséria atrás da outra. Eu queria te pedir em nome de Jesus que haja solução e resgate hoje em nosso meio. Mande teus anjos mais poderosos, Pai, para estarem conosco aqui. Afasta daqui qualquer espírito mau e ajuda-nos a entender estas partes tão sérias que o Senhor tem para dizer para nós em nome de Jesus. Amém. Olha para cá agora, presta atenção aqui. Qual a mensagem de saúde? É o quê? Leia comigo. Este é um dos grandes ramos do quê? Da obra da preparação para a vinda do Filho do Homem. Opa, avante, olha aqui, ó. Deus tem revelado que a reforma de saúde está tão intimamente ligada com a terceira mensagem angélica quanto a mão está ligada ao corpo. Avante. Vamos dar uma olhadinha mais. Pode passar, filho. Tal como nossos primeiros pais perderam o Éden devido à indulgência do apetite, leia aqui. Nossa única. O que é única? O que é única? Única esperança de readquirir o Éden é mediante o quê? Eu posso dizer uma coisa a você? Eu teria que responder muito feio diante de Deus se eu tomasse o púlpito e enrolasse você com isso aqui. Quem foi que escreveu isso? Fui eu? Não. Ali está o local onde está escrito. Quando diz única, é única. Leia isso aqui agora. Vamos lá, 1, 2, 3. O poder controlador do apetite se revelará ruína de milhares. Quando, se tivessem vencido nesse ponto, teriam tido o poder moral para ganhar a vitória sobre o quê? Toda outra tentação de Satanás. Quais tentações a gente conseguiria vencer? Todas. Não é só questão de conselho. Lê isso aqui agora. Irmãos, quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude. O que está escrito aqui? Deus concedeu luz sobre a reforma de saúde e aqueles que a rejeitam, rejeitam a Deus. Testemunhos, é um livro chamado Testemunhos Especiais, série B, número 6, página 31, parágrafo 3. O que vocês acham disso? Avante, veja isso daqui agora. Irmãos,
Há necessidade quando? Agora, de homens como Daniel. Homens que têm a negação própria e a coragem de serem reformadores de temperança radicais. Que cada cristão veja que o seu exemplo e a sua influência está do lado da reforma. Por favor, observe isso aqui agora. Que alimentos Deus deseja que o povo evite? O que ele precisa evitar? Leia aqui, ó. Tomar chá e café é pecado. Pecado. São os chás que possuem cafeína, nós não podemos tomar. Tomar café é pecado. Deixa eu continuar explicando para vocês. Condescendência prejudicial que, como os outros males, causa dano à alma. Estes diletos ídolos criam estímulos, ação mórbida do sistema nervoso e, cessada a influência imediata dos estimulantes, há uma depressão abaixo do normal, na mesma proporção que suas propriedades estimulantes elevaram acima do normal. Lê isso aqui. Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida alcoólica. A água é o melhor líquido possível para limpar os tecidos. O que é nunca, irmãos? O que você entende por nunca? Nunca é nunca. Não existe bebedores ocasionais no reino de Deus. Avante. Alguns nada pensam quanto a utilizar a gordura de animais no preparo de seus alimentos e descuidadamente ingerem comida que contém a gordura de animais nela, enquanto a ordem de Deus enfaticamente proíbe fazê-lo. Irmãos, quando Deus diz não, Ele quer, Ele tem uma bênção atrás do não dele, Ele tem uma bênção. Olha isso aqui, por favor, observe isso aqui agora. Todos quantos têm uma parte... Gente, lê isso aqui comigo. Eu tenho pensado 2 vezes na minha vida. Olha o que está aqui, ó. Todos quantos têm uma parte a desempenhar no serviço de Deus devem cultivar pensamentos puros e santos. Deves guardar-te de toda aparência do mal, e não podeis fazê-lo enquanto subsiste com a carne de animais mortos. A pessoa que continua a comer animais mortos, ela não vai conseguir, diz aqui, manter pensamentos puros. Avante. Cânceres, tumores e todas as doenças inflamatórias são grandemente causadas pelo consumo de carne. Eu queria que o mundo todo soubesse disso. O planeta todo, meus irmãos. Vocês já viram alguém morrer de câncer? Muitas vezes eu recebo pacientes com câncer. Muitas vezes. Muitas. E eles entram lá para serem tratados. Os nossos naturopatas começam a tratá-los. E eu queria tanto arrancar isso das pessoas. Eu queria tanto que não acontecesse mais. O câncer é uma doença que a pessoa apodrece em vida, irmãos. Vai comendo a pessoa em vida, a pessoa continua pensando, mas o corpo vai apodrecendo todo. É um negócio terrível. Irmãos, e o Senhor Deus comenta e fala de onde tem vindo. Olha só, observe isso aqui. Olha lá. O Senhor deseja trazer o seu povo numa posição em que não tocasse ou provasse a carne de animais mortos. E em curto tempo, leite de vacas também será excluído do regime alimentar do povo de Deus, observador dos mandamentos. Em curto tempo, não será seguro usar qualquer coisa que derive da criação animal. Neste estágio da história terrestre, o consumo de carne está desonrando a Deus. Avante, observe isso aqui agora. Irmãos, aí a gente fala, não, então eu vou deixar a carne. Agora observe que coisa séria. Muitos que são agora meio convertidos quanto à questão de comer carne, deixarão o povo de Deus para não mais andar com ele. Irmãos, isso não sou eu escrevendo, quisera eu ter inteligência para ter escrito isso, não foi eu. Tá? Eu sou só o carteiro da carta que está sendo entregue para vocês, tá certo? Olha aqui, qualquer coisa que impeça a movimentação ativa da máquina viva afeta o cérebro de modo bem direto. E pela luz que me foi dada, o açúcar, quando empregado amplamente, é mais prejudicial do que a carne. Tá? Então, por que Deus pede para tirar isso aqui, ó? Que aqueles que advogam a reforma de saúde se empenham dedicadamente em fazê-lo,
tudo quanto reivindica o que ela é. Que descartem tudo que seja prejudicial à saúde. Descartem pastelões sofisticados, bolos, sobremesas e outros pratos preparados para tentar o apetite. Não desonreis a Deus fazendo bolos de nenhuma descrição. Avante, irmãos, queridos, olha, observe isso aqui agora. Presta atenção. Você quer que dê certo? Irmãos, deixa eu perguntar para você. Você quer que dê certo? Sim ou não? Sim. Peraí, até agora nós falamos de algumas coisas que pareciam mais fáceis. Porque nós não somos acometidos das coisas que falamos até agora. Porque se nós falarmos assim, não ao aborto, a pessoa, não, tá certo, não ao aborto. Se eu falar não ao homossexualismo, existe outra saída, Deus quer cuidar e trabalhar e transformar essa situação. Você fala, eu também não tenho isso. Não a vida errada e dissoluta, da vida sexual errada para um casal. Fala, não, eu concordo, não está certo. Mas quando trata da nossa alimentação, a gente faz o quê? E se nós tomássemos uma posição agora e dissesse, Senhor, na sua misericórdia me ajude. Senhor, me ajude. Senhor, muda meu gosto, me ensina a gostar do que o Senhor gosta. Irmã querida, nós não temos força e temos caído nos mesmos pecados. Uma das razões principais é essa. Vocês viram que nós não conseguimos vencer os pecados porque agimos assim? Viram isso ou não? Perceberam? Olha só. E qual é a parte do homem pecador? Qual é a parte de nós que estamos em pecado? Nós estamos fazendo coisas que o Senhor Deus já deu há mais de 100 anos. Nós éramos para sermos fortes, capazes, com condição. Mas vocês sabem o que acontece? Nós não temos 1 grama da força que deveríamos ter. Nem física, nem espiritual, nem social, nem emocional. Estamos acometidos das mesmas misérias que o povo lá de fora. Estamos vivendo como se fosse o povo de fora, que nunca teve orientação. Eles não sabem. Quando você chega numa padaria hoje, você olha para dentro, qual é o alimento para a vida? Lá só tem alimento para a morte. Sim ou não? Eu não estou perguntando se é gostoso, é delicioso. Eu estou perguntando se é para a vida. Se vai te tornar forte para vencer tentações. E na hora que a tentação vem, o que acontece? Pum! E depois você fica chateado, dizendo, meu Deus, não funciona. Não funciona para mim. Gente, funciona sim, funciona. Pede a Deus forças. Diga, Senhor, me ajude a gostar do que o Senhor gosta. E você vai ver como a sua vida muda. Leia isso aqui comigo agora, olha lá. Se vocês procurarem suprimir todo mau pensamento ao longo do dia, então os anjos de Deus virão e habitarão com vocês. Estes anjos são poderosos em força. Vocês não estão sozinhos na batalha contra o mal. Eu estou ouvindo um amém, gente? Não estão sozinhos na batalha contra o mal. Pudesse erguer-se a cortina, vocês observariam anjos do céu lutando ao lado de vocês. Isto eles precisam fazer. É seu trabalho guardar a juventude. Você precisa. Eu preciso entender que ao meu lado tem gente e tem anjos me ajudando. Avante, lê isso aqui agora. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Milhares e dezenas de milhares, milhões e milhões de anjos ministram em favor de quem? O que está escrito ali? Da juventude. Eles estão lutando por nossos filhos e a gente dá um monte de comida que não presta. E a gente dá um celular. E a gente não dá emprego, não dá um trabalho, não dá atividade. Não oferece Deus na quantidade suficiente e a gente espera que Deus vença. Outra coisa importantíssima que nós não temos feito, nós temos falhado com a nossa palavra. Irmãos, a nossa palavra é um negócio certíssimo, um negócio muito sério. Sim, irmãos, palavras têm poder. Quando nós falamos alguma coisa, isso é muito sério no mundo espiritual. Você tem que tomar cuidado, palavras têm poder. Você fala um negócio, cuidado. E hoje em dia, muito mais do que no passado, antigamente quando você olhava um programa, não tinha palavras indecentes e nem palavrões. Quando você olhava um programa, não existia isso. Hoje em dia, as pessoas não conseguem ver graça se não tiver palavrão no meio. Se não estiver brincando com a vida dos outros, cuidado com o que você fala.
Tira a nossa força falar o que não deve. Observe aqui, ó, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quando você fala, as pessoas se sentem bem ou se sentem magoadas, machucadas? Avante, olha o que mais. A língua tem poder, olha aqui, ó, para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Mateus 12, 34. Pois a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Então, as pessoas vão ter que arcar com as responsabilidades do que falam. Vamos entender uma coisa aqui agora. Perceba bem isso, ó. Palavras que falamos. Lá em Efésios 4, 29, o Senhor Deus diz assim: não saia de vossa boca palavras torpes. O que são palavras torpes? Mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Gente, o que é uma palavra torpe? Alguém sabe o que é? Responda para mim. O que são palavras torpes? São palavrões, a irmã está dizendo. O que mais? Vocês não acham que nós deveríamos todos estar sabendo o que é isso? O Senhor Deus disse, não saia da vossa boca. Nós passamos o dia todo falando. Sim ou não? Você deveria saber o que fala, então. Se é torpe ou se não é torpe. Tudo que não agrada a Deus. Mas o que é que não agrada a Deus? Quais são as palavras que falamos que não agradam a Deus? Observe isso aqui, ó. O poder da palavra é um talento que deve ser cultivado diligentemente. Irmãos, nós temos que cuidar com o que sai da nossa boca. Mas, ó, quem não cuida o que entra, também não cuida o que sai. Pessoas que comem qualquer coisa, falam qualquer coisa. E você conhece muito a respeito de uma pessoa pelo que ela fala. Às vezes um livro bem encadernado, com matéria vil dentro. Tá muito bonito por fora, mas por dentro, pão bolorento. Vocês lembram desses provérbios? Diz, por fora, bela viola, né? Por dentro, pão bolorento. Que situação, o que sai da boca de alguém revela o que a pessoa é. E nós temos que tomar muito cuidado, ó. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de tornar maior bênção que este. Com a voz convencemos e persuadimos. Com ela elevamos orações e louvores a Deus e também falamos aos outros do amor do Redentor. Agora olha isso aqui, ó. Vamos ver juntos? Não se deve proferir uma única palavra imprudentemente. Nenhuma maledicência. Falar mal dos outros. Palavreado frívolo algum. O que é palavreado frívolo? Sabe aquelas brincadeiras bobas de riso e que elevam o nome de outra pessoa? Ou a situação sofrida de alguém, ou a situação social de uma outra pessoa, né? Gente, isso não deve ser falado. Nenhuma murmuração impertinente, nem sugestão impura sairá dos lábios dos seguidores de Cristo. Avante, observe isso daqui, presta atenção, olha isso. Escrevendo por inspiração do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras torpes não significam somente palavras vis. Olha lá, o irmão estava falando, deve ser coisas que Deus não gosta. A irmã falando, são palavrões? Olha aqui, o que são palavras torpes? Não são somente palavras vis. O que é palavra torpe? Denotam qualquer expressão contrária aos santos princípios e à religião pura e imaculada. Inclui ideias impuras, insinuações malévolas. Eu preciso que vocês me digam, aonde vocês veem palavras impuras e insinuações malévolas? Aonde? Aonde se ouve isso? Músicas. Ai, irmão, perfeito. Músicas, que mais? Filmes, TV, aonde mais? Internet. Vocês já perceberam que o que o TikTok traz para nós? E que a gente morre de rir, passa avante para lá e para cá. Irmãos, posso comentar uma coisa com vocês? É um montão de lixo com um ovo frito em cima. Até o ovo deveria não ser frito, poderia ser cozido pelo menos. Mas é um montão de lixo que nós temos recebido. E tem entrado um montão de lixo na nossa cabeça. Nós temos usado a nossa capacidade de falar para destruir o ser humano e nossa própria cabeça. Palavras torpes, disse o Senhor. E que mais? Ó, olha aqui, ó. Palavras malévolas, se não forem repelidas imediatamente, conduzem a grande pecado.
Avante. É dever de toda a família e de todo cristão individual obstar o curso da linguagem corrupta. Quando em companhia do que se deleitam em conversas tolas, é nosso dever mudar o assunto da conversação, se possível. Com auxílio da graça de Deus, devemos calmamente proferir algumas palavras ou introduzir um tema que dirija a conversação para um rumo mais aproveitável. Não ouça o que não presta. Seja você a pessoa no meio dos outros que fale, não vamos falar assim. E coloque outra conversa no meio. Combinado? Você pode fazer isso. Tem que aprender a fazer isso. É o desejo de Deus que isso aconteça. Por quê? Temos uma quantidade de anjos nos ajudando. Vamos ler comigo? Os anjos insistiram que eles seguissem bem de perto as instruções dadas por Deus no tocante à árvore do conhecimento, pois na obediência perfeita estariam seguros. Deixa eu dizer uma coisa. Se você estivesse lá no Éden e os anjos tivessem chegado para você e dito para você, não vai lá naquela árvore, com a tua disposição que você está hoje, para aceitar essas 3 coisas que foram ditas. Foi falado sobre o apetite, educar os filhos do jeito de Deus e falar palavras corretas. Com a disposição que você está hoje, você teria aceitado o que os anjos disseram naquele dia para Adão e Eva? Vocês sabiam que Adão e Eva sabiam muito menos do que nós sabemos hoje sobre a verdade de Deus? Muito menos, irmã. Adão e Eva sabiam muito menos do que você e eu sabemos. Hoje, com o que você sabe? Na verdade, a queda de Adão e Eva foi uma coisa muito feia para a humanidade. Mas toda hora tem acontecido a mesma queda. Toda hora, diante do universo. Nós podemos tomar uma parte e dizer, Senhor, eu não vou fazer isso. Senhor, eu não vou fazer, eu não vou trabalhar diante disso. Como Satanás nos pega pela palavra? Observe isso aqui que eu não sabia. Olha isso daqui, ó. Eva aproximou-se da árvore proibida, sentindo-se curiosa por saber como podia a morte esconder-se no fruto de tão formosa árvore. Surpreendeu-se ao escutar suas próprias dúvidas repetidas por uma voz estranha. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela ficou, como é que essa serpente aí tá falando um negócio que eu tô pensando? Olha o que tinha acontecido. Eu não sabia disso. Olha o que está escrito aqui. Lá estava em Gênesis 3:1 diz isso, não? Mas olha aqui o que está escrito no Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Olha o que está escrito. Eva não se apercebera de que revelara seus pensamentos ao falar em voz audível consigo mesma, pelo que se assombrou grandemente ao ouvir suas dúvidas repetidas por uma serpente. Posso comentar uma coisa com você? Você tem facilidade para falar e abrir a boca e é rápido para dizer coisas e não pensa no que está falando? As pessoas, quando ouvem você falar, boquinha dessa daí, hein? É assim que o pessoal fala. Quando você responde alguma coisa, é para a vida ou é para a morte? Nós nos revelamos nas nossas palavras. Olha a palavra. Satanás não pode ler nossos pensamentos. Aleluia? Sim ou não? Que bom, né? Ele não pode ler nossos pensamentos. No entanto, Satanás não pode ler nossos pensamentos, mas pode ver nossos atos, ouvir-nos as palavras e, por meio de seu longo conhecimento da família humana, pode moldar suas tentações para tirar vantagens de nossos pontos fracos de caráter. Como é que revelamos os pontos fracos? Pelo que? Falamos. Agimos. Ele fica de olho. O que mais? Olha aqui, ó. E quão frequentemente lhe revelamos o segredo de como poderá obter vitória sobre nós. É a gente que mostra para ele como é que vai nos vencer. Olha o que mais. Como deveríamos dominar nossas palavras e ações. Quão fortes poderíamos tornar-nos se nossas palavras fossem tais que nos não envergonhássemos de enfrentar o seu registro no dia do juízo. Quão diferentes aparecerão elas no dia do Deus de que agora aparentam serem pronunciadas. Irmãos, nenhuma palavrinha será esquecida. Temos que mudar agora. A boca fala do que está cheio o quê? O coração. Se a gente fala a coisa, a gente é estúpido, irado, briguento, difícil de lidar. É porque isso está no nosso coração.
Nós temos que começar a pedir, Senhor, minha boca está falando do que eu tenho no meu coração. Veja o que você falou hoje. Vamos lembrar o que você falou hoje. Você brigou hoje? Quantos nãos você disse? Como foi o seu dia? Quais foram as coisas que você falou? Quais foram as coisas que você teclou? O que você teve que enrolar e enganar alguém? O que você escondeu? Isso é o que está no seu coração. Vamos dar uma lida aqui, ó. O dever a que fica empenhada a palavra de qualquer pessoa deve ser considerado sagrado, caso esse a obrigue à prática de algum ato mal. Nenhuma consideração de lucro, desforra ou de interesse próprio pode de qualquer maneira afetar a inviolabilidade de um juramento ou compromisso. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Você falou, cumpra. Deus não concorda que a gente diga uma coisa e não faça. Avante, ó. Olha aqui. Aquele que subirá ao monte do Senhor estará no seu lugar santo, e aquele que mesmo que jure com dano seu não mude. Abra sua Bíblia correndo em Salmo 24. Irmãos, eu quero que você leia comigo uma coisa agora em Salmo 24. Você que está em casa, por favor, chame a sua família para ler isso aqui, por favor. Eu preciso que você leia isso. Salmo 24. Por favor, olha o que está escrito aqui. Como é importante a palavra. Como é importante saber o que é que você, quando você fala, cumprir o que você diz. Falou, cumpra. Agora, cuidado com o que você fala. Salmo 24. Gente, por que é tão importante falar nisso na semana de oração? Verso 3 e verso 4. Achou? Salmo 24, verso 3 e 4. Olha o que diz aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. Na verdade, é que está fazendo assim. Quem vai para o céu? Não é isso? Quer ver quem? Veja lá. Quem estará no seu santo lugar? Verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Bonito, né? Corre agora para Salmo 15, que eu chamo eu digo que é o Salmo dos 144 mil, tá? Eu digo que este é o Salmo do povo que vai estar esperando Jesus. Quer ver? Salmo 15. É a mesma pergunta que é feita, só que agora com mais explicação. Vamos entender aqui, diz assim. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta que está sendo feita a Deus. Vamos ver Deus responder? Quem morará no teu santo monte? Aí continua. Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Opa! Avante! Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Sabe o que é isso? Não é só quem não fala, é quem não aceita nada que se fale errado. Está escrito aqui ou não? Agora tome um susto, olha o próximo. Diz assim, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. O que é isso que você acabou de ler? As pessoas que estão erradas, ele sabe dizer, isso está errado, mas também honra quem teme ao Senhor. Agora veja o próximo partezinha diz, aquele que mesmo que jure, com dano seu, não muda. Ainda que você se prejudique depois que você falou uma coisa, você tem que cumprir. Sim ou não? Não é isso que Deus fala? Você está disposto a fazer isso? E eu sei que é quase impossível, se você só pedir, é quase impossível. Leia isso aqui. Leia aí, por favor. As tuas palavras dizem o que pretende ser, mas as tuas ações dizem o que realmente és. Não é assim? Sim ou não? Posso falar uma coisa para você? Eu queria que os jovens olhassem para mim agora bem rapidinho aqui, antes de eu passar o próximo slide. Por favor. Eu vou comentar uma coisa com vocês. Vocês sabem qual foi uma das coisas mais duras que eu já vi na minha vida? Que mais me doeu? Para quem tem a minha idade, eu posso dizer que muitas coisas foram duras na minha vida. Mas teve uma que foi a mais dura. Sabe qual foi a coisa mais dura que eu já passei? Ver reproduzido num filho meu o meu erro. Foi terrível. Foi terrível. Eu ver aquela coisinha inocente fazendo um negócio que eu percebi que eu que tinha ensinado. Nenhum pai e uma mãe ensina o errado. Olha o que eu vou falar aqui, ó. Presta atenção. Porque é mau. Tá ensinando errado? Olha o que eu vou te explicar. Porque é fraco também. Mas nenhuma pessoa continua fraca sem ter tido chance
de ser forte. Você está tendo chance agora de não cometer o mesmo erro que teu pai cometeu com você. E quais são os detalhes? Não é só decisão. Eu decido que eu nunca vou deixar meus filhos. Eu decido que eu nunca vou trair minha esposa, meu esposo. Eu decido que eu nunca vou desamparar minha esposa. Eu decido que eu vou fazer... Mas para você decidir, você precisa tirar algumas coisas da sua vida. Para conseguir, precisa fazer dar certo. Senão não vai funcionar. Olha para cá o que eu vou te dizer. Não é uma besteira que eu estou falando. É verdade. Se você não tiver a mensagem de saúde na sua vida, e mensagem de saúde não é só comer. São os 8 remédios de Deus. Se você não cuidar do que você fala, você não vai alcançar a salvação. Se nós não pararmos com essa ideia de que somos melhores do que os outros, ver alguém pecando, dizer eu sou melhor que ele. Gente, nós não podemos destruir pessoas, nosso trabalho é ajudar pessoas. Não vai funcionar, irmãos, essa é a verdade. Ouça o que eu estou dizendo. Ou nós corremos para Jesus e imploramos para Jesus isso, ou nossa vida vai mudar. Olha isso aqui agora. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Quem foram os gibeonitas? Quem de vocês sabem quem foi eles? Antes de ler ali. Ninguém se lembra gibeonitas da Bíblia? O povo de Israel estava reunido num certo local, junto com Josué. Te assusta agora. E chegou uma comitiva de longe. E Deus tinha dito, não façam aliança com os povos ao redor de vocês, porque eu quero que vocês matem todos eles. Deus tinha dito que não tinha mais chance para aquele povo ao redor de onde estava Josué. Mas os gibeonitas fizeram um negócio. Opa, vamos morrer, então vamos fazer uma coisa? Nós vamos pegar e vamos vestir uma roupa bem velha, vamos vestir uns sapatos bem velhos e vamos pegar uns pão tudo embolorado, vamos botar dentro de um saquinho e vamos fingir que andamos muitos dias para chegar lá no povo de Israel e enganar eles, dizer que nós somos de longe. E lá chegou aquela multidão de gente, Josué falou, de onde vocês veio? De muito longe. Somos de uma nação muito longe. O que vocês fazem? Nós somos rachadores de lenha. Mas vem cá, mas eles estão tão mal vestidos. Olha o que eles responderam. Ué, mas quando nós saímos, nossa roupa estava novinha, agora estamos tudo amassado aqui, tudo estourado. Falou, mas por que vocês estão assim? Que situação? Para provar que nós somos de longe, olha o nosso pão todo embolorado. Nossa sandália está tudo rasgado, ó. E hoje nós andamos tanto que já gastou. Aí Josué falou, olha, nós não podemos fazer aliança com gente aqui de redor. Não, fique sossegado, eu sou de bem longe, bem longe. Josué fez aliança com eles. Vem cá então, ó, vem cá. Aliança. De que eles não seriam mortos. Não consultaram a Deus. Josué errou, sim ou não? Mas vocês sabem o que aconteceu com os gibeonitas? O que eles falaram ficou neles em todas as suas gerações para sempre. O Senhor Deus os tornou pobres e miseráveis, dizendo, vocês serão agora o que vocês falaram. Vocês serão escravos do que disseram. Para mostrar como Deus se incomoda quando nossa palavra não é assegurada, quando a gente mente, quando a gente enrola. Irmãos, nós não podemos fazer isso, o povo de Deus não pode. Olha que interessante isso aqui, ó. Havia eles, porém, adotado a aparência de pobreza com o fim de enganar. Vocês sabem essas pessoas que ficam inventando alguma coisa? Ou mentindo, ou aumentando a sua situação com a intenção de ganhar alguma vantagem? Deus proíbe isso, irmãos, olha lá, ó. E esta se lhe fixou no distintivo de servidão perpétua. Todo o seu grupo virou servo, escravo para sempre, irmãos. Assim, em todas as suas gerações, sua condição servil testificaria do ódio de Deus à falsidade. Deus tem verdadeiro ódio à falsidade, irmãos. Não é a vontade de Deus que isso aconteça. Olha isso aqui, ó. Os embaixadores representavam ter vindo de um país distante. E isso parecia confirmar-se pela sua aparência. Suas vestes estavam velhas e gastas, remendadas as suas sandálias, bolorentas suas provisões, e os couros que lhes serviam de odre de vinho achavam-se rotos e atados, como que apressadamente reparados em viagem. Lá estavam eles, todos estourados. Pode passar, filho. E eles se tornaram para sempre rachadores de lenha. Deus disse, vocês falaram, agora vão ter que responder e aceitar o que disseram. Mostrando a distância que Deus tem de falsidade. Irmãos, nós temos que cuidar muito com o que falamos, em nome de Jesus. Sabe essa pessoa? E eu queria pedir a vocês que fôssemos mais normais. Nossa, que saia bonita. Ah, mas eu comprei ali num salão velho e tal. Não precisa você dizer isso.
Você tem que começar a dizer, louvado seja Deus, porque a saia é bonita, obrigada, que bom. Ninguém está usando uma saia porque acha que é feia, está usando porque acha que é bonita. Sim ou não? Nós temos que começar a ser mais verdadeiros, mais verazes com o que falamos. Ai, que sopa deliciosa, ai, não sei nem se eu sei cozinhar. Não fala assim. Diga, ai, que bom que você gostou, eu fiz para você gostar mesmo. Vamos ser mais verdadeiros com as nossas palavras. Isso é tão bom para os nossos filhos. Os filhos amam pais que são verdadeiros. E vocês sabem quem os filhos obedecem? Abra bem o ouvido aqui, ó. Os filhos obedecem àqueles que eles admiram. Sim ou não? Eu sei disso. Eu queria tanto ser admirada pelos meus filhos. Os filhos obedecem quem eles admiram. Cuidado com a sua atitude. A sua atitude pode estar destruindo um coração, uma vida. Eles querem alguém que possa admirar. É tão sério isso. Irmãos, palavras podem destruir uma pessoa. Palavras têm um poder muito grande. Palavras machucam pessoas. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos. Filhos machucam pais, pais machucam filhos. Esposos machucam esposas. Existem coisas que a gente fala e que ouve que a gente nunca mais vai esquecer. Você tem que tomar cuidado com isso. Querida mãe, cuidado com o que você fala. Querido pai. Filhos, não falem coisas que vocês ainda não entendem. Existem coisas que os pais não estão prontos e não têm condição nem de ouvir. Você tem que cuidar, nem sabe o que eles viveram, por que chegaram naquela condição. Cuidado com as palavras, irmãos, mas como vencer? Como é que é possível vencer? Nosso culto de hoje não pode faltar essa parte. Como vencer? Aprendam a confiar em Deus. Aprendam a ir àquele que é poderoso para salvar. Contem ao amoroso Salvador exatamente aquilo que necessitam. Conte para Jesus, aprenda a contar para Jesus. Aprenda a dizer, Jesus, eu tenho meu coração doído, eu tenho raiva, eu não gosto de tal coisa. Aprenda a dizer, ele vai te entender. Fale, fale, fale. Aprenda. Olha lá, aquele que disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, não rejeitará as orações de vocês, antes enviará os seus santos anjos para guardar e protegê-los dos anjos maus e para facilitar-lhes a prática do bem. Assim será muito mais fácil do que se tentarem fazê-lo em suas próprias forças. O sentimento de vocês será então este, pedirei a Deus que me ajude e Ele o fará. Peça a Deus. Eu queria tanto ter palavras para ensinar você, que se você pedir, Deus vai vir atender você. Realizarei o que é correto em sua força. Não entristecerei os queridos anjos que Deus enviou para me guardarem. Jamais seguirei uma conduta que os separem de mim. Avante. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Irmãos, como eu estou preocupada com isso. Ou seremos vistos e amados e respeitados pelo que falamos, ou vamos ficar desmoralizados. Temos que ter cuidado com isso. Pedir a Deus, Senhor, mude a minha vida. Como vencer? O que mais? Olha isso aqui agora. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer influência má, olha lá, inconscientemente você vai exercer uma influência má. Olha o que os anjos vão fazer. Os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escolhendo-nos as palavras e influenciando nossas ações. Bom ou não, irmãos? Quando você estiver em perigo, se você começar a orar, os anjos virão em teu socorro. Eles virão e vão tentar falar no teu ouvido. Fala isso, é isso que você tem. Se você pedir. O que mais? Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Se pudessem ver de muitos perigos através do que vocês são guiados a salvo cada dia por esses mensageiros do céu, a gratidão lhe brotaria do coração e encontraria expressão em seus lábios. Se fizerem de Deus a sua força, poderão, sob circunstância mais desanimadora, atingir uma altura e uma amplitude de perfeição cristã que dificilmente pensariam ser possível alcançar. As pessoas que pensam que é impossível, é possível, irmão, alcançar um nível onde você pode ser visto um pouquinho menor do que os anjos. Mas você tem que pedir. Aprenda a pedir, ensina teu filho a buscar. Vocês jovens, peçam a Deus, Senhor, me dá vontade de orar.
Me dá vontade de te buscar. Peça isso a Deus. Senhor, me dá vontade de gostar do Senhor. Me dá vontade. Encha meu coração de amor. Você tem que pedir isso. O que mais? Olha o que está escrito aqui. Seus conceitos podem ser tão elevados, poderiam ter tão nobres aspirações, percepções claras da verdade e propósito de ação que vocês serão elevados acima de todos e os motivos sórdidos. Acima de todos os motivos sórdidos. Anjos nos ajudam a fazer o que é correto pela graça e poder de Deus. Olha isso aqui. Irmãos, o Senhor Deus sabe que nós somos pecadores. Ele diz, eu saro o pecado. Ele também sabe que nós somos obstinados, duros, difícil de lidar. Ele disse, eu venço isso. Ele também sabe que nós somos rebeldes. Ele disse, eu sei curar a rebeldia. O que ele não tem mais é tempo. Misericórdia ele tem. O que ele não tem mais é tempo. Eu queria tanto que você soubesse disso. Há anos eu venho perguntando para Deus, Senhor, o que é isso, entregar coração para Deus? Nessa semana nós estamos falando detalhe após detalhe para você. O que não pode, o que pode, o que você tem que correr para Deus e pedir. O que é entregar coração para Deus? É pedir, Senhor, limpa minha boca. Senhor, limpa meu coração, que é de onde está vindo isso. Senhor, me dê forças para eu comer o que presta. Para que eu não coma coisas que me enfraqueçam. Me ajude a cumprir os remédios naturais. Me ajude a dar bons exemplos para os meus filhos. Me ajude a me posicionar de maneira que eu cumpra a minha palavra. Me ensina, Senhor, a vencer tentações. Porque senão não vai funcionar, irmãos. Não vai dar certo. Essas 3 revistas, irmãos, não foram feitas por nós. Qual é o assunto em voga hoje? Qual é o assunto mais falado hoje em dia? Cérebro, doenças emocionais, doenças psicossomáticas, a ciência que une o estudo da mente e do corpo. Doenças criadas pela mente, sintomas físicos podem revelar transtornos emocionais. Entenda como descobri-los. Fadiga, falta de ar, alergia, dor de cabeça, dores nas costas. Conheça os tratamentos mais indicados. Revistas por aí falando isso. O que mais? Problemas emocionais, doenças emocionais. Quando a cabeça faz o corpo ficar doente. Comprovado, depressão, angústia e estresse podem desencadear dores e reações físicas. Diagnóstico preciso. Saiba como identificar as doenças psicossomáticas. Detox emocional. 20 soluções. Ali do outro lado, irmãos, aqui nesse canto, fala até de acupuntura. O pessoal tenta arrumar um jeito de resolver problemas que você tem de sobra, o jeito que resolve. Olha o que diz aqui. Como fortalecer seu corpo para não ficar doente? Irmãos, o povo de fora falando isso. Vocês sabem a tiragem dessas revistas? Sabe a quantidade desse material que está sendo jogado no mundo? E um monte de gente comprando em todo lugar do mundo? Gastrite, bruxismo, fica falando assim com os dentes de noite, sabe? Bruxismo. E outros problemas causados por depressão, pânico, transtorno bipolar, acupuntura, reiki e outras terapias que combatem o estresse, bulimia ou anorexia. Entenda a diferença e livre-se da compulsão alimentar. Dermatite emocional, problemas de pele que podem ser causados por estresse. Irmãos, se você olhar essas revistas e você está sofrendo de um desses males, você vai lá e fala, não, eu vou comprar para saber como resolver. E se eu disser para você que nós somos o povo que deveríamos estar resolvendo isso no mundo? E ainda vou dizer uma outra coisa para você. Até o interesse por fazer o certo só vai vir se você jejuar e implorar a Deus. Senhor, me ajude. Essa casta só se expele com o que, irmãos? Posso ser honesta com você? Se você não jejuar para querer, isso que eu estou te dizendo, fala assim, Senhor, me ajude nesse jejum que eu estou fazendo para eu querer o que o Senhor quer, para eu ter vontade de orar. Você não vai conseguir. Nós oramos tão pouco que a gente não gosta de orar. Nós temos buscado tão pouco das coisas de Deus, tão pouco, que a gente não aprendeu a viver na atmosfera celeste. E eu queria lançar isso com vocês aqui.
Quem de vocês aceita fazer isso? É um apelo. É isso mesmo que eu estou perguntando. Quem de vocês aceita dizer, Senhor, eu quero jejuar na tua presença. Quero pedir a ti para eu ter vontade de fazer a tua vontade. Para eu ter vontade de mudar de vida. Quantos querem? Eu quero ver. Você quer? Amém, louvado seja Deus. Pois então eu quero instituir um dia para a gente fazer isso. Bora? Só que eu vou um pouco além ainda. Não vou instituir um dia só essa semana. Um dia por semana. Quer? Que você saiba que aquele vai ser seu dia de buscar o Senhor. Mas um dia de jejum, falar, não, hoje é meu dia de estar buscando a Deus. Hoje é meu dia de estar pedindo a Deus para eu ter vontade de fazer o que é certo. Quero contar para vocês que na época que eu passei a maior crise da minha vida, uma época dura, uma época difícil, uma angústia que eu não tinha tamanho para ela. Eu fui morar no UNASP, que era o antigo IAI. Quem de vocês conhece esse colégio? Tá, eu morava lá em Tapicirica da Serra. Não tinha um cobertor, não tinha absolutamente nada, irmãos. E eu pedi uma vaga na escola, no IAE. Eu tinha perdido toda a minha família. Perdido meu filho, perdido minha casa, perdido meu esposo. Eu já fui casada antes de ser casada com o Leandro. E eu tinha perdido tudo. Não tinha nada. Não tinha um conto, não tinha um cobertor, não tinha nada. Mas me deram uma vaga no colégio e eu fui morar lá. E eu trabalhava como recepcionista do Centro de Línguas do UNASP. E foi ali que eu aprendi algumas coisas. E me diziam, ó, você vai recepcionar o Centro de Línguas e quando chegar alguma pessoa aqui, você vai mostrar a escola. Esse é o seu trabalho. Em troca disso, eu podia morar lá dentro da escola e estudar. Então eu comecei a estudar. Eu fazia fisioterapia. Faculdade de fisioterapia. Irmãos, me aconteceu uma coisa incrível. Eu sabia que se eu não buscasse a Deus do jeito certo, ouça o que eu estou te falando, eu ia perder aquela batalha. Eu tinha certeza absoluta que se eu não buscasse a Deus, a dor ia me consumir. Eu tinha certeza que eu só venceria se eu fizesse aquilo que eu não gosto. Eu não gostava nem de ler a Bíblia. Não gostava de orar. Era a maior luta para eu poder ler a Bíblia. E eu caí de joelhos e eu pedi a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a gostar de ler a Bíblia. Senhor, me dá vontade de estudar a Tua Palavra. Porque se eu não fizer isso, eu sei que eu vou me perder. Porque eu estava na boca do lobo. Por que eu estou falando a boca do lobo? Quem está num problema, sozinho, solidão é uma oportunidade do diabo. Quem está passando por um trauma, quem está passando por uma angústia, um problema, a chance de Satanás de judiar de um coração assim é muito fácil. Porque ele fica olhando para ver quando a presa está sofrida, está machucada. E eu caí de joelhos, falei, Senhor, me dá vontade. Irmãos, e eu já era obreira bíblica, mas não gostava de ler a Bíblia. Que coisa feia, né? Irmãos, e quando eu comecei a orar ao Senhor, passou a entrar no meu coração uma vontade tão grande de ler a Bíblia. Eu começava a ler, irmãos, dava a impressão que eu estava vendo as cenas. Parece que aquilo entrava no meu coração. Era como se eu estivesse vivendo a luz do céu. Eu queria aquelas palavras dia e noite, eu queria isso. Eu andava com a minha Bíblia para cima e para baixo. E era essa mesma que vocês estão vendo aqui. Todo lugar eu ia com ela, todo canto onde eu estava lendo. E as pessoas vinham para conhecer a escola e eu ficava orando para Deus assim, Senhor, manda ela embora logo, só para eu poder voltar a ler a Bíblia de novo. Tanto era vontade, eu tinha tanto desejo, eu queria orar todo o tempo, eu estava numa outra atmosfera. Eu era a última pessoa a fechar todas as portas. E então eu telefonava lá para o dormitório das moças, que eu morava no subsolo do dormitório das moças. E eu dizia, olha, eu já estou fechando o Centro de Línguas. Porque ele funcionava à noite também, né? Porque o pessoal vinha para estudar inglês, as outras línguas no colégio à noite. E aí eu avisava, já fechei tudo aqui. Aí os homens que não soltavam os cães antes de eu avisar que eu estava passando para ir para o dormitório de volta. E irmãos, eu ia com a minha Bíblia dizendo, será que eu encontro um pouquinho de luz ainda acesa para eu poder ler? Irmãos, tanta era a vontade, eu queria ler, eu queria, quando eu achava, sabe o quê?
uma perda de tempo dormir, de tanta vontade que eu tinha de ler. Você quer sentir isso? Você quer? Peça. O Senhor é bom em dar. O Senhor quer dar isso para você. Ele quer unir o seu coração ao dele, de maneira que você vá tão longe com ele, que você não consiga mais voltar. Tão longe, tão longe. Esse é o desejo de Deus para você. Peça, Senhor, encha meu coração de amor, Senhor. Me encha de amor para o Senhor. Me ensina a te amar. Me ensina. Peça a Deus para você ver. Você vai viver noutra atmosfera. Você vai viver noutra situação. E aí o mundo vai perder um pouco o sentido. Até as dores e as chateações dessa vida acabam se tornando menores. Eu quero te convidar para isso. Em nome de Jesus. Peça hoje. Peça, Senhor, eu preciso jejuar. Jejue para ter vontade. Jejue para querer. Peça a Deus, Senhor, me dê vontade de querer o Senhor. Posso dizer uma coisa a você? Se não fizer, você se tornará meu inimigo e eu inimigo seu. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Eu vou orar agora pela autoridade que Jesus me dá pela sua vida. Pela minha vida. Pela vida da minha casa. Para que a nossa boca seja restaurada, nossas palavras, nosso coração. Para que nós venhamos a ensinar para os nossos filhos valores que sejam eternos. Ah, meus irmãos, eu quero nada com o currículo dessa terra. Eu quero com um currículo eterno. Valores que fiquem para sempre. É isso que me importa. Valores que não acabem mais nunca, irmã. Você ouviu? Que continue enquanto houver o Senhor Deus. Quer que eu te diga? Último texto. Deuteronômio, capítulo 6. Qual é o currículo de Deus? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida e nosso filho? Quando a gente pergunta qual é a faculdade que é a melhor do mundo? Qual é a universidade que eu tenho que colocar os meus filhos? Qual é o ensinamento que meus filhos precisam? Deuteronômio 6, por favor. Ali está o currículo de Deus. Quando entendemos isso, nosso coração muda. Deuteronômio 6 para vocês. Olha o que diz aqui. Diz assim. Verso 1 em diante. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra em que passas para possuir. Vocês têm que saber a diferença entre mandamentos, estatutos e juízos, tá certo? Verso 2 agora. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias de tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta. Olhe para cá. Posso dizer uma coisa para você? O Senhor Deus disse, as palavras dos mandamentos e estatutos devem ser faladas na nossa casa, acordando, dormindo, levantando, pensando. Você tem que inculcar. O que é inculcar na mente? Inculcar, enfiar na cabeça. Eu louvo a Deus, um pai e uma mãe que faz isso. Filhos, tomem a decisão vocês de não precisar pai e mãe. Não precisa. Você tem que dizer, mãe, pai, eu quero te ajudar a fazer dar certo a vida. Essa é a nossa porção. E ao me ajoelhar agora, eu faço com muita humildade, muito respeito, mas com muita autoridade diante de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Vamos lá.
Senhor Deus dos exércitos, amado Pai celestial, daqui uns dias nós vamos falar com o Senhor frente a frente, porque Jesus conquistou para nós esse privilégio. Louvado seja o teu nome. Amém. Senhor, hoje nós estudamos mais uma parte daquilo que o Senhor ensinou para os seus filhos. Que nós caímos em tentação, Senhor, primeiro porque os nossos valores são muito pequenos. Temos comido mal, vivido mal, nos alimentado do que o Senhor não quer, ingerido as coisas que o Senhor não permite, permitido entrar nos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, aquilo que vem estragando a nossa vida. Nós somos escravos de algumas coisas desse mundo, Senhor, escravos do celular, de nossa própria opinião. E hoje, pelo celular, a gente tem acesso a todo tipo de pecado. Pai Santo, precisamos sair dessa situação. E hoje entendemos que só conseguiremos fazer isso se jejuarmos e orarmos. O Senhor mesmo disse, essa casta só se expele com jejum e oração. E eu lhe imploro, Pai de amor, em nome de Jesus, que a tua mão, a tua boa mão, esteja sobre nós hoje de forma especial, Senhor. Pai, nos proteja de nós mesmos. Nós imploramos, Pai de amor, que os nossos filhos sejam tocados pela verdade, sejam amparados pelo que é reto, pelo que é correto. Eu imploro a Ti, Senhor, que nós tenhamos condição de educar e que nossos filhos tomem decisão de fazer o que é bom, ainda que tenham ensinados pelo que é mal. Ainda que tenham sido vítimas, Pai de amor, das injustiças desta vida ou mesmo as nossas injustiças. Em Tuas mãos, Pai, eu coloco a nossa vida dizendo que queremos o melhor, queremos melhorar o mundo. Queremos, Pai Santo, ajudar o Teu reino, fazer parte do Teu reino. Eu Te entrego, Pai Santo, essa parte da nossa vida, Te pedindo que nos ensine a vencer as tentações. Que em nome de Jesus, ao estudar amanhã as doenças emocionais, nós possamos entender muita coisa de nossa vida. Seja nosso psicólogo amanhã, seja o nosso Deus sempre, seja o nosso Pai agora. Em nome do Senhor Jesus, o Redentor do Universo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, para onde eu envio pela fé agora esta oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e te encha de força e coragem. Você tem um dia para jejuar, já jejue essa semana. E marque um dia por semana para jejuar. Ore todo o tempo. Orai sem cessar. Deus abençoe você e até amanhã, quando vamos estudar doenças emocionais. Um abraço para você. Tchau, tchau. Deus abençoe você e até amanhã.